Olá, amigos do nosso canal no YouTube DIP Direito Público. Eu tenho falado para vocês nos últimos vídeos sobre as penalidades disciplinares que são aplicadas aos servidores públicos quando eles infringem a legislação municipal no que diz respeito naquilo que é proibida a prática no dia a dia da administração. Nós já falamos sobre a penalidade de advertência, que é a mais branda, falamos no último vídeo sobre a penalidade de suspensão e vamos falar hoje para vocês sobre a penalidade de demissão, tá certo? Quando e como aplicá-la ao servidor público. Quando é que o servidor público fica sujeito a essa penalidade de demissão, que é uma penalidade mais grave do que a de advertência, do que a de suspensão. Eu tenho falado sobre essas penalidades baseado no Estatuto Federal dos Servidores Públicos da União, não é? Na Lei 8.112 de 1990, que é uma lei federal. Nós sabemos que as penalidades disciplinares são advertência, suspensão, que eu já falei das duas, demissão, que eu vou falar para vocês hoje, e temos ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão e destituição da função comissionada, não é isso? Pois bem, vamos falar então sobre a penalidade de suspensão. Em que consiste a penalidade de suspensão? Ela consiste no desligamento ou a perda do cargo pelo servidor público a título punitivo em razão do cometimento por este servidor de uma infração funcional considerada grave, ou seja, ele vai infringir ali a legislação municipal num ponto em que é considerado muito grave, tá certo? Então instaura-se um procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Nesse caso, tem que ser processo administrativo disciplinar, pode e não pode ser por sindicância, tá certo? É oportunidade que vai conceder ao servidor o exercício da sua ampla defesa, que é uma condição constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 55. Em havendo a aplicação da penalidade de demissão, não há que se falar, nesse caso, em assentamento ou anotação na ficha funcional do servidor, uma vez porque esse assento ou essa ficha, ela deixa de existir no momento em que existe uma demissão. Não há nada que se anotar nesse sentido, tá certo? Muito bem. Agora, quando é que nós podemos aplicar a pena de demissão ao servidor público? Quais são as hipóteses legais previstas na Lei 8.112 de 1990 e na sua legislação municipal? Na Lei Federal 8.112 de 1990, nós vamos encontrar um rol dessas hipóteses no incisos de 1 a 13 do artigo 132 da Lei 8.112 de 1990. E também no artigo 117, nos incisos de 9 a 16, tá certo? Vamos começar aqui a ver o rol do artigo 132, onde pode ser aplicada a penalidade de demissão. São 3 hipóteses. O que diz o artigo 132 da Lei Federal? Diz assim: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Primeiro, pela prática de crime do servidor contra a administração pública. 2, pelo abandono do cargo. 3, pela inassiduidade habitual do servidor. 4, pela improbidade administrativa. 5, pela incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6, pela insubordinação grave em serviço. 7, pela ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8º, aplicação irregular de dinheiros públicos. 9,
revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, aqui patrimônio municipal no nosso caso. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, emprego ou funções públicas. E 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117 da mesma lei 8.112 de 1990. Então, dessas 12 primeiras aqui que eu li para vocês, em havendo o enquadramento do servidor numa dessas hipóteses proibidas no processo administrativo, ele pode ser ou ele vai ser demitido do serviço público. E também no caso das transgressões das hipóteses do artigo 9 a 16 do artigo 117, que prevê o seguinte: artigo 117. Ao servidor é proibido: 1. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. 2. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Outra, atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Outra, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Outra, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Outra, proceder de forma desidiosa. E última, utilizar-se pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. E tem uma ressalva do parágrafo único que diz o seguinte: a vedação de que trata o inciso 10, o que fala o inciso 10? Diz o seguinte: participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. É proibido isso. Agora o parágrafo único diz o seguinte: a vedação de que trata o inciso 10, que eu acabei de ler, não se aplica nos seguintes casos. Primeiro, participação do servidor nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros. E 2, gozo de licença para trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Então, são essas as hipóteses em que eu posso demitir o funcionário, desde que eu instaure um processo administrativo regular e uma vez constatado que ele tenha praticado qualquer uma dessas infrações disciplinares, tá? Quem é competente para aplicar ou para mandar instaurar esse procedimento, como eu já disse nos outros vídeos, no caso de suspensão e de advertência, é o prefeito ou o presidente da Câmara ou aquelas pessoas a quem eles delegaram essas atribuições. No caso do município, por exemplo, o secretário municipal pode ser uma das pessoas que podem também aplicar esta penalidade. E o prazo de prescrição, a partir de quanto tempo prescreve uma situação dessa envolvendo as hipóteses de demissão? Nós vimos que no caso de advertência, a prescrição é de 180 dias contada a partir do conhecimento do fato pela autoridade competente, no prefeito, presidente da Câmara ou secretário. Então, advertência 180 dias, suspensão 2 anos, tá, após o tomar conhecimento do fato, e no caso da demissão, são de 5 anos a partir do conhecimento do fato.
A prescrição é maior no caso de hipótese de demissão do servidor público. Esta previsão nós temos no artigo 142, inciso 1 da Lei 8.112 de 1990. Instaurado o procedimento, fica suspensa a prescrição, né? E no caso de demissão, ela tem um prazo, suspenso por 140 dias. A partir daí, recomeça, né? Volta a correr normalmente esse prazo, tá? E outro detalhe, a questão da prescrição. Quando o ato infracional praticado é considerado como crime também, além de ato infracional, é crime, tá? Por exemplo, lesão corporal, coisa nesse sentido, praticada no serviço, a prescrição nesse caso ela é contada de acordo com a regra prevista no Código Penal brasileiro. Então, se o Código Penal prevê uma prescrição, é aquela que eu vou aplicar para esse caso, e não o da Lei 8.112 de 1990, repito, quando o ato infracional corresponde à infração disciplinar e, ao mesmo tempo, em crime, tá certo? Aí eu vou pegar a regra prevista no Código Penal brasileiro, que em determinada situação pode ser inferior a 5 anos, em outras situações superior a 5 anos, tá certo? Então esse é o assunto de hoje que eu trouxe para vocês, tratando da demissão do servidor público. Quais são as hipóteses em que o servidor, uma vez cometendo a infração, ele fica sujeito à demissão. Falei para vocês no primeiro vídeo, sobre a penalidade de advertência, no segundo vídeo de suspensão e nesse de hoje de demissão. E falarei nos próximos dos outros tipos de penalidades. Eu quero pedir a você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, que assistam, para que você possa entender essa sequência das penalidades disciplinares. Quero agradecer a você que está nos acompanhando todos os dias, recebendo os nossos vídeos aí às terças-feiras, você que já é inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, mande aí para seus amigos, para os servidores públicos, para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais, como ele vem crescendo. Quero agradecer a todos vocês pelo acompanhamento e pelo apoio ao nosso canal. Vai aí na telinha, aperte o sininho, deixe o seu joinha, o seu ok. Isso aí é bom para o nosso canal. Isso aí incentiva as pessoas a assistir os nossos vídeos. É um assunto interessante que nós falamos aqui sobre direito público, que muitas pessoas às vezes ainda não têm acesso ao nosso vídeo. Eu espero que você colabore com a gente. Convide mais um amigo seu para participar. Cada um de vocês convidando um amigo, o nosso vídeo vai crescer muito. Muito obrigado a todos pela presença, pela assistência no vídeo e até a próxima, se Deus quiser.